Se esse parto fosse o primeiro, eu não tinha tido mais filhos. Hello, darlings! Como é que vocês estão aí desse lado, meus amigos? Bem-vindos de volta ao meu canal. Muito obrigada por estarem desse lado. Hoje vou-vos falar das minhas experiências com os partos dos meus filhos. Todos os partos são diferentes, como vocês sabem, mas houve um que foi extremamente especial. No final deste vídeo vocês vão perceber porquê. Se esse parto fosse o primeiro, eu não tinha tido mais filhos. Então, a minha primeira filha foi a Leonor. Ela tem atualmente 6 anos e nasceu de parto natural. E o que é isto de parto natural? É quando o bebê nasce naturalmente, ou seja, espontaneamente. Ele nasce de cabeça para baixo, ou seja, ele sai com a cabecinha por aqui, normalmente entre as 37 e as 42 semanas. Estes partos são considerados de baixo risco, quer para o bebê, quer para a mãe. Como saber se está na hora do seu bebê nascer? Primeiro, você vai começar a sentir umas contrações, uns apertos na barriga que se vão tornar cada vez mais fortes e com mais frequência. Vai também sentir uma pressão aqui na parte abdominal, que bem cá no fundo ao pé das virilhas, que é consequência das contrações, vão empurrando o bebê para baixo. E depois vai vir aquela vontade enorme, que parece que quer ir à casa de banho. É mesmo aquela vontade que nós temos, estou apertada, quero ir fazer cocô, quero ir fazer xixi. Essa vontade. Quando sentir essa vontade, amiga, você puxa! Puxa! Porque quanto mais depressa ele sair, mais depressa fica sem dores. Foi isso que aconteceu da minha Leonor, o meu primeiro parto. Demorou cerca de 5 minutos, eu comecei com umas contrações ligeiras. Quando cheguei ao hospital elas aumentaram de tal maneira, não houve rebentamento de águas e então o parto foi muito rápido. Isto porquê? Porque eu também estava preparada pela minha querida vizinha na altura, que era a Sandra. Então, se ela estiver a ver este vídeo, muito obrigada, Sandra, as suas dicas foram maravilhosas. Claro que este tipo de partos tem certas vantagens. Quais são elas? Primeiro, você tem uma recuperação muito mais rápida. O risco de infecção é muito menor. Como a recuperação é mais rápida, a sua estadia no hospital vai durar sensivelmente umas 48 horas. E há quem diga que a relação entre a mãe e o bebê por este tipo de parto natural é uma relação mais forte e mais rápida. Mas as vantagens não são só para a mãe, não senhor, são também para o bebê. Por norma, eles ficam mais tranquilos, ficam mais tolerantes ao toque, mas além disso, eles ficam a respirar muito melhor por parto natural. Sabia porquê? Porque eles, ao passarem aqui pela dita cuja, o tórax deles é comprimido e aqueles fluidozinhos acabam por sair naturalmente. E então ele respira muito melhor e nós também depois de ter. Agora vamos falar da recuperação. No parto natural, a recuperação é mais rápida, como eu já referi anteriormente. Após sensivelmente 2 horas de ter a criança, a mãe já faz a sua vidinha normal. Eu, da minha Leonor, levantei-me logo, fui à casa de banho, já fui ver o bebê, já estava ali fina como se nada tivesse acontecido. Mas atenção, aquelas perdas de sangue, não é? Porque saiu um bebê dentro de nós, têm que ser vigiadas com atenção, porque a tendência é as perdas de sangue diminuírem relativamente ao trânsito intestinal, ao seu cocô. Deve funcionar o seu intestino ou no próprio dia do parto ou no dia a seguir, que é sinal que tudo aqui dentro está a voltar ao normal e que não houve qualquer problema com os seus órgãos. Há pessoas que até têm tendência a ficar com hemorroides depois do parto natural. Nesse caso, o que é que você deve fazer? Deve pôr gelo ou algum tipo de analgésico, mas consulte o seu médico, ele irá informá-lo melhor. Na recuperação temos também a subida do leite, portanto o nosso peito enche de leitinho bom para os nossos bebés, mas isso pode gerar algum desconforto, algumas dores. Esteja atento a isso, existem pomadas, existe medicação que a gente pode tomar que não influencia o leite e por consequência não tem qualquer risco para o bebê. Em relação aos pontos, há pessoas que têm partos naturais e não precisam de pontos. Na minha experiência com o parto da Leonor, levei apenas um pontinho porque eu dilatei bastante, eu tenho a anca bastante larga e dilatei o suficiente
só levei um pontinho. Por norma, esses pontos são absorvíveis, eles caem sozinhos, não é necessário ir lá, olha doutor, tire-me aqui os pontos, não é necessário, está bem? A minha segunda gravidez foi uma gravidez também de parto normal, Alexandra, correu tudo lindamente, não demorou 5 minutos como o da Leonor, demorou mais um pouquinho, demorou cerca de 20, por aí, mas correu tudo bem, também levei apenas um pontinho e ele caiu sozinho, eu recuperei super bem, correu tudo lindamente. Mas o meu terceiro filho, o Gabriel, que vocês já conhecem claramente lá do meu Instagram, sigam lá no Instagram porque eu mostro várias fotos do nosso dia a dia e da minha família, conselhos de motivação para vocês. O Gabriel nasceu de cesariana. E o que é isto de cesariana? A cesariana é uma operação. Bisturis, anestesia, está a ver? Não é uma coisa encarada de ânimo leve, é uma operação para conseguir tirar o seu filho de dentro de si. Eles fazem um cortezinho aqui acima da pubis, mais ou menos assim aqui, onde começa a fazer o seu V, assim, aqui. Isto para evitar males maiores. Mas então, quando é que se faz este tipo de intervenção a cesariana? Quando o canal uterino da mãe é demasiado estreito e o bebê não consegue passar. Ou então a anca da mãe não é larga o suficiente para dilatar e ele passar. Também se pode praticar quando há uma placenta baixa. Ou então, quando o cordão umbilical passa à frente do colo do útero e sendo assim poderia provocar uma grande hemorragia. É também praticada a cesariana quando existe risco de sofrimento para o bebê. Isso tudo é avaliado em consultas médicas às quais você não deve faltar. Ou então, por algum motivo, a mãe sofre de alguma patologia, alguma doença e sendo assim, o ideal será então praticar uma cesariana. Então, primeiro, quando você chega ao hospital, vão dar uma anestesia, porque é uma operação, vão cortá-la para conseguir tirar o seu bebê. Logo, não vão fazer isso a frio, não é? Isso... A gente morria antes de os ter. Essa anestesia não é anestesia geral. Raros são os casos que precisam de anestesia geral, muito raros. Mas sim, uma se chama epidural ou raquianestesia. Raquianestesia. É assim que se diz. Foi exatamente aquele bem no nascimento do Gabriel. Eu só fiquei sem sentir o corpo da cinta para baixo, que era onde eles iam fazer a incisão para tirar o bebê. E passado umas 3, 4 horas mais ou menos, começa a sentir tudo novamente. As cesarianas demoram mais ou menos entre 30 a 60 minutos. Isso é o tempo normal. A minha foi cerca de 20 minutos por aí, portanto eu entrei no bloco operatório às 3. Às 3h15 já me tinham dado a anestesia, ou seja, já estava totalmente anestesiada da cinta para baixo e começaram então a cesariana. Às 3h30 nasceu o Gabrielzinho, mas este tipo de operação tem alguns riscos associados que não são muito fáceis de digerir. Existe uma maior perda de sangue. O risco de lesão na sua bexiga aumenta e em futuras gravidezes aumenta o risco de se repetir novamente uma cesariana. Atualmente este tipo de procedimentos médicos é bastante seguro e bastante simples. A medicina já está muito avançada e a pessoa não deve ter medo. Pois já há muito a questão da cicatriz, a questão estética. Aquela cicatriz que fica, ela tem cerca de 10 centímetros, mais ou menos um palmo, e eles fazem isso já numa parte em que a gente faz esta dobrinha da barriga e então a cueca sempre tapa, mas além disso a própria técnica utilizada já diminui bastante visivelmente a cicatriz e ela com o tempo vai acabar por não se notar absolutamente nada. Mas lembrem-se, foi sempre pensar no bem do nosso filho. Ele não se virou como no parto natural, eles têm que sair de cabeça. Se o seu bebê não estiver virado de cabeça para baixo, pitareca aqui, cabeça do bebê aqui. Se isso não acontecer, provavelmente terá que fazer uma cesariana, que foi o meu caso.
até mesmo ao último exame, a ultimazinha ecografia, o Gabriel não se virou. E eu fiquei cheia de medo de fazer uma cesariana, porque eu nunca tinha feito, a minha experiência sempre foi com partos normais, e então eu estava totalmente a panicar. Tinha um medo imenso da anestesia. Acho que tinha mais medo da anestesia do que do próprio parto, porque eu sabia que a partir do momento que me anestesiassem eu não ia sentir aquelas dores que eu estava acostumada do parto natural. Mas quando cheguei lá ao bloco operatório foi engraçado porque eu nem sequer senti dar a anestesia. A nível de recuperação, é uma recuperação muitíssimo mais lenta. Eu estou a gravar este vídeo quase 5 meses depois de ter tido o Gabriel e mesmo hoje eu ainda tenho algumas dores, já me consigo fazer a minha vida normal praticamente. Temos imensas dores, não se esqueçam que nós levamos pontos aqui. Caso esses não sejam absorvíveis, vocês têm que se dirigir ao centro de saúde ou ao hospital para tirar esses pontos. Mas como nós temos a barriga, quer dizer, nós não temos a barriga cortada, não temos. Bom, cortaram-nos a barriga e ela está unida por aqueles pontos. Toda esta parte, quer para nos levantarmos, quer para nos sentarmos, quer para nos mexermos na cama, o próprio falar e tossir, então o tossir é surreal, vocês não conseguem tossir, têm imensas dores. Por norma, os pontos são retirados ao 7º dia, entre o 7º e o 10º, mais ou menos. Neste tipo de processo, o uso de uma cinta ajuda bastante. Porquê? Porque uma cinta vai, portanto, comprimir esta parte toda, vai reforçar aqui a sua barriga, ela vai ficar aqui apertadinha e mesmo que se mexa, as dores não são tão sentidas e isso ajuda a imenso a voltar a fazer a sua vida normal. Eu usei e foi uma ajuda de todo o tamanho para mim. Devemos também fazer uma alimentação rica em cálcio, principalmente as mães que amamentam. É aconselhável também o uso de alguns suplementos de ferro. Porquê? Porque as perdas de sangue vão diminuir a sua quantidade de ferro. Compra na farmácia, facilmente encontra. Bom, sobre a retoma da nossa vida sexual, tenho que vos dizer, minhas queridas, passado mais ou menos cerca de um mês, também o apetite diminuiu um bocadinho, sou sincera. Mas assim mais ou menos, não era assim alô, não é? Era assim uma coisa mais moderada. O que os especialistas dizem é 2 a 3 semanas, no meu caso demorou bastante mais tempo, mas isso lá está, depende do corpo de cada mulher e da própria cicatrização interna, não é? Mas o principal ponto que nós temos que ter em atenção é um ponto importantíssimo, que é o início de depressões pós-parto. Vocês já ouviram falar certamente em depressões pós-parto. Normalmente as mulheres ficam mais sensíveis depois de terem as suas crianças. Ficam mais irritadas, ficam mais nervosas, têm crises de choro, inclusive eu tive várias crises de choro nesta gravidez do Gabriel. E então, se esses sintomas persistirem mais de um mês, mais ou menos, 3 semanas, 4, um mês, é aconselhável, muito aconselhável, você consultar um médico ou alguém da sua família, estar atento a estes sinais e levá-la a um especialista, porque pode estar a começar a desenvolver uma depressão pós-parto, que são gravíssimas. Todas as depressões são graves, não é? Porque têm a ver com a nossa saúde mental, que é a base de nós estarmos equilibrados. E portanto isto não deve ser encarado de ânimo leve. Temos que ter noção, nós, mães e toda a família, nosso marido principalmente, os avós e tudo mais, que isto são situações, estas variações de humor, estas alterações, estas mudanças, é tudo novo para nós, mas que tudo vai passar, nada dura para sempre, não é? Então as dores não vão durar para sempre, os maus humores não vão durar para sempre e é importante que todos estejam ligados a ajudar-se uns aos outros, a compreender-se uns aos outros, para que tudo corra da melhor forma. Estas foram as razões pelas quais eu vos disse no início do vídeo, se fosse esta a primeira gravidez, eu não tinha mais filhos, seguramente. As dores são muitas, no meu caso foram bastantes, e eu não conseguia fazer nada. E isso era uma revolta muito grande interior para mim.
muito dolorosa, eu tive crises de choro, eu fiquei mesmo down, mesmo lá em baixo. Eu chorava toda a noite por não conseguir mexer-me bem, por ter o meu marido a fazer as coisas que eu deveria fazer, se bem que na minha cabeça eu também sabia que isto era um momento passageiro, mas a minha vontade de fazer as coisas era grande para não dar também, para não sobrecarregar tanto a ele, e então eu passei um tempo muito complicado. Esta era uma grande revolta interior que eu sentia contra mim mesma por estar naquela situação. Espero que tenham gostado deste vídeo, meus caros, porque eu gostei muito de o fazer. Foram informações muito importantes e que vos vão ajudar a vocês que vão ser mães agora, também para o resto das pessoas, para ficarem informadas. Põe já o teu gosto aqui em baixo, subscreve o nosso canal e ativa o sininho para ficares a par de todas as novidades do nosso canal. E não te esqueças de partilhar com os teus amigos para que mais gente tenha acesso ao nosso conteúdo. Um grande beijinho para todos vocês e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!